O salto da Ranger Raptor deu o que falar e no primeiro vídeo sobre o tema, alguns comentaristas defenderam a ideia da Ford presentear o dono com um exemplar novinho. Afinal, ela ganhou uma bela propaganda gratuita e até fez comentários positivos sobre o caso. Eu sou Diego e vou falar mais uma vez sobre propaganda gratuita feita por donos de carro. Muitos desses casos relembrados por quem assistiu e comentou o primeiro vídeo sobre o tema. E o primeiro caso de propaganda gratuita é o mais comentado, o mais curtido lá no primeiro vídeo, do ômega absoluto que fez uma manobra linda durante uma matéria de um jornalista que fazia a reportagem sobre buracos na estrada. Eu acredito que essa reportagem era na Suíça, porque aqui no Brasil não é, né? Nossas estradas são absolutamente perfeitas. Olha só a manobra que o ômega faz para desviar de uma Palio Weekend na contramão. O carro vai literalmente para o mato e volta como se nada tivesse acontecido. Eu fico pensando se isso aí é mérito do carro, do motorista ou dos dois. A certeza que eu tenho é que uma picape jamais faria isso aí, tá? Ela iria para o mato, tenho certeza absoluta. Mas não voltava inteira não, viu? Talvez um carro que faria essa manobra aí com tamanha elegância seria o Citroën Xantia. Um carro assim do mesmo porte do ômega, porém com uma suspensão hidropneumática. Ele é famoso pela estabilidade e pela maciez da suspensão. Outro caso que deu muita repercussão lá no primeiro vídeo é de um carro da Ford que tem plataforma Renault e motor Volkswagen. Os mais velhos já descobriram que carro é. A Belina do Capeta, está repreendida em nome de Jesus. O carro mais improvável num racha. É um carro macio, confortável, espaçoso, feito para família, aquelas famílias grandes lá dos anos 80, 70 e 80, que não tinha nada, absolutamente nada de esportivo. Mas esse exemplar aí com motor 1.8 AP deixou um S10 no chinelo. A picape da Chevrolet bateu o limitador, 182 km por hora, e não alcançou a piruinha antiga. Com certeza esse motor deve ter algum tipo de veneno. Eu tenho certeza que puro ele não tá não, tá? Novo motor 1.8 e nova transmissão. Ford Belina, mais desempenho na semana e no fim de semana. Agora eu vou falar dos casos de carros com alta quilometragem, de motoristas que colocaram quilometragem assim absurda e assusta aquelas pessoas que têm medo de carro com mais de 100 mil quilômetros. O primeiro caso aqui é de um taxista mineiro, o seu José Nunes, que colocou 350 mil quilômetros naquele Nissan Versa de primeira geração, aquele Versa importado do México ainda, aquele da bundinha caída. Aquele carrinho é muito bom, econômico, eficiente. Nesse caso, a Nissan aproveitou o ocorrido e deu projeção ao caso. Tá? Colocou em várias matérias no Vroom, no Diário de Pernambuco, o próprio revista Motor1 também. Enfim, a Nissan deu projeção ao caso para mostrar que o carro era resistente. Então, nesse caso, é uma propaganda que era gratuita, mas a Nissan aproveitou e certamente deu algum tipo de benefício lá para o taxista, para o seu José Nunes. Outro caso é de um Toyota Etios, citado nos comentários também, com 1 milhão de quilômetros, lá de Brasília. Na verdade, o Etios é de Brasília e o motorista, se não me engano, é um peruano. Ele disse que trocou pastilha de freio aos 250 mil quilômetros, trocou a embreagem aos 700 mil e trocou corrente aos 900 mil quilômetros. Será que você tem alguma correia dessas banhadas a óleo que dura 900 mil quilômetros? É um feito impressionante. Nesse caso, eu não sei o que a Toyota fez para o cara. Eu só vi que na matéria que ele não fez manutenção na concessionária. Ele fazia fora da concessionária e voltou aí perto dos 700 mil, mais ou menos. Pelo que eu lembre, o odômetro bugou. Ele só foi até o 999.999. Outros casos também citados são das músicas chiclete, daquelas músicas chata pra caramba, porque, pelo que eu me lembro, não tem uma música boa que fala de carro. Toda música é chata. Tem o CrossFox da Stephanie, lá do Piauí, inclusive a Volkswagen deu um CrossFox amarelo para ela. Eu acho que foi por volta de 2009, foi no programa lá do Luciano Huck que deu um CrossFox para ela. Não sei o paradeiro desse carro, até outro tempo ainda estava no Piauí. Tem também da Dodge Ram, acho que a mais famosa é a do Israel Novaes. É tão ruim quanto as outras. Na verdade, acho que existem várias músicas falando sobre Dodge Ram. Na verdade, o carro nem é Dodge Ram. A marca dele deixou de ser Dodge aí lá por volta de 2009, 2010. Hoje é só Ram. Uma marca que inclusive está até na nossa Fiat Strada de exportação. Ela é vendida como Ram 700 no México, com um câmbiozinho automático.
Eu gosto desse visual da Hunt 700, eu acho até mais interessante. Inclusive, acho que aqui no Brasil, um cara do Mato Grosso do Sul, chegou a transformar uma estrada, cabine simples, numa Ram 700. Aí teve que ir atrás de todas essas peças. O outro caso que eu me lembro também, foi citado lá nos comentários, do Camaro Amarelo, uma das piores músicas sobre carros. Talvez a pior, não sei. Aqui é uma disputa meio complicada, é tudo ruim. Mas eu fiquei, assim, eu enjoei o carro um pouquinho. E eu sou fã de Camaro, eu gosto muito do Camaro porque é um carro relativamente barato, acessível, resistente. Um carro legal, mas nessa época eu fiquei meio enjoado, principalmente de Camaro Amarelo. Passei uma temporada gostando mais do Mustang. E para finalizar sobre músicas com tema automotivo, Fuscão Preto, talvez a mais famosa de todas, a que todo mundo lembra. Talvez a menos pior, ou sei lá, talvez a melhor, não sei. Só sei que a música também é chiclete, mas é música de corno, eu não dou muito valor não. Por falar em Fusca e corno, eu lembrei do caso do primeiro Fusca com teto solar aqui no Brasil. Quando a Volkswagen lançou ele, um executivo da Ford fez questão de chamar o carro de Cornowagen. Mas o segundo carro nacional depois com teto solar foi justamente um Ford, o Escort. Mas aí o apelido já tinha ficado no passado. E ninguém faz propaganda gratuita melhor do que dono apaixonado. E um dos carros que mais tem dono apaixonado é Volkswagen esportivo. Gol GTI, Golf GTI, até Up TSI, que as pessoas acham que é esportivo, eles são apaixonados pelo carro e dizem que eles dão benga, para usar uma palavra bem chula, né? Em qualquer tipo de carro. Então, na época do Gol GTI, do Passat TS, eles falavam que os carros eram mais rápidos, eram melhores do que o Opala 4 cilindros, até de alguns Opala 6 cilindros, mais rápido do que Maverick 4 cilindros e 6 cilindros. 6 cilindros é até fácil ser mais rápido, né? O carro era manco pra caramba, o Maverick 6 cilindros. E alguns diziam até que era mais rápido do que Dodge V8. Bastava uma preparação pequena ali no carburador e andava mais do que Dodge V8. Aí chegaram os Gols enquadrados GTI, que era superior aos últimos Opalas, alguns esportivos da Chevrolet, e por último o Golf GTI, que a galera gosta de preparar para competir com esportivos mais caros e sair dizendo na internet que os carros são os melhores. E pior que eu tenho que assumir, os carros são realmente muito legais. Aquele motor 4 cilindros 2.0 da Volkswagen, o EA888, aquele motor é impressionante. Outro carro também que recebe muita propaganda gratuita pelos donos é a Fiat Strada, que eles falam com certa razão que ela é a melhor picape compacta para carregar peso. Afinal, é a única hoje em produção com eixo rígido e molas, não é um feixe de molas, mas molas parabólicas na traseira. Então não tem problema de desgaste na parte interna de pneu, não sepa com facilidade, não perde a cambagem nas rodas traseiras, então realmente é uma picapezinha muito boa. E o motor 1.4 Fire, também apesar da pouca potência, é um motorzinho decente, robusto. A Strada atual com o motor Firefly herdou todas essas qualidades, então ainda hoje é possível para a Fiat gozar dessa boa fama entre os proprietários. Dos carros que eu falei anteriormente, poucos deles rendem frutos para as fábricas. Por exemplo, o Ômega, a Chevrolet não produz mais nada parecido com o Ômega, não tem mais nada com tração traseira, nada com quase 5 metros de comprimento, enfim, então não tem benefício nenhum para a Chevrolet hoje em dia. Para a Toyota, no entanto, a fama do Corolla Brad Pitt, aquele Corollazinha 2003 a 2008, a fama dele beneficia a Toyota até hoje. É um carrinho assim que todo mundo fala bem. Eu nunca vi alguém dizer que o Corolla tem determinado defeito. Talvez a altura em relação ao solo, talvez o fato dele ser macio demais acaba raspando o escapamento com facilidade. Mas de motor, acabamento, a própria estética do carro, consumo de combustível, câmbio automático, todo mundo fala bem. It was a trap. You ever seen a Corolla broken down? Nada é tão confiável quanto um Corolla. Tem também um dos casos mais assim, comuns de propaganda gratuita são os feitos extraordinários. No passado a gente tinha Fusca no fora de estrada, no off-road. Foi muito citado, inclusive, lá nos comentários do primeiro vídeo. Muita gente falava do Fusca, um carro pequeno, relativamente leve, com tração traseira e motor traseiro também. Então o peso do motor acaba ajudando a melhorar a tração. É algo que faz dos carros tração dianteira, o Uno, por exemplo, muito melhores do que Opala, do que Chevette, do que Chevy,
na lama. Um Chevette na lama, ele não tem o desempenho de um Fusca, não tem o desempenho de um Fiat Uno, porque a traseira é leve e não tem a tração necessária para isso. Aí tem os casos das picapes resgatando caminhões, tratores. Esse caso é curioso porque eu não sei o que acontece depois com a caixa de transmissão dessas picapes, com o câmbio, com a caixa de redução. Eu acho que força bastante e eu não sei qual picape aguenta mais esse tipo de desaforo. Inclusive teve gente que falou que faz isso com a Amarok, uma picape que não tem caixa de redução. Ela tem só um diferencial Torsen central e um câmbio de 8 marchas que é muito parrudo. Eu não sei se essas picapes aguentam esse tipo de serviço com muita frequência. Voltando ao caso da Ranger. Vale a pena para a Ford dar uma picape nova para esse cara que fez esse feito assim tão chamativo? Eu sei que tem algumas propagandas gratuitas que não servem para a fábrica, como por exemplo a do caso do Fusca, do Ômega. As fábricas já não fazem mais carros desse tipo. Talvez até a do Uno ainda sirva alguma coisa hoje para o Mob, para o Argo, né? Mas o caso do Ômega e do Fusca não funciona mais. Do Versa funcionou bem para a marca, né? O do Toyota Etios, do Corolla Brad, da Fiat Strada funciona. Mas esse caso da Ranger, a fábrica ganha alguma coisa com isso? Ganhou alguma coisa com isso? Do meu ponto de vista, o caso serve para mostrar que o motor é muito potente. Quem já dirigiu na areia sabe que é um território que exige potência do motor, exige tração, então ali funcionou tudo perfeito, tanto que o carro sobrou muito além do que era necessário para subir aquela ladeira. Do ponto de vista da segurança, eu acho que o carro se saiu bem, tem mérito ali dos airbags, com certeza, mas também tem dos pneus grandes e dos amortecedores especiais. Então, na minha opinião, acho que a Ford poderia aproveitar esse caso. Talvez ela tenha medo de endossar um comportamento irresponsável e queimar a sua imagem, né? Mas do ponto de vista de marketing, eu acho que ela foi beneficiada sim. No exterior, as empresas costumam dar de presente carros novos para quem, com um carro antigo da marca, faz um efeito incrível. Então, tem aquele enfermeiro lá da Califórnia que ganhou uma picape nova da Toyota, ele saiu resgatando um monte de gente durante um incêndio, ganhou uma picape nova. Tem outros casos de Toyotas também que atingem quilometragens alta, a fábrica dá carro novo. Teve da Chevrolet que levou o dono de uma Silverado para a fábrica para conhecer os caras que fizeram o carro dele. Enfim, eu só sei que a Ford foi beneficiada com tudo isso e que o cara lá, o dono da Ranger Raptor, merece algum tipo de reconhecimento da fábrica. Mas eu não quero finalizar com isso. Eu quero relembrar um fato que foi muito marcante e que me deixa até um pouco emocionado. É o caso da enchente no Rio Grande do Sul no ano passado. Eu tenho uma grande admiração pelo povo gaúcho. É um povo trabalhador, é um povo inteligente. Mas o que eu quero reconhecer mesmo é o trabalho dos jipeiros e das pessoas que se dispuseram a trabalhar no resgate das pessoas, a transportar remédios, alimentos, que colocaram seus veículos à disposição das pessoas. Então eu vi muito Troller, Hilux, Ranger transportando pessoas, alimentos, resgatando. Enfim, foi um trabalho muito bonito. Eu sei que no restante do ano os jipeiros são perseguidos pelos carros alterados que eles usam, mas eu tenho certeza que nas catástrofes eles estão preparados, eles têm as ferramentas necessárias para ajudar, para ser útil para a sociedade. E eu preciso relembrar desse fato, eu preciso reconhecer isso. Foi uma coisa muito bonita, muito emocionante, que não pode jamais ser esquecida. Esses caras não estão somente lá no Rio Grande do Sul, estiveram em Mariana, estão onde for necessário. Os jipeiros merecem o nosso respeito e deixo aqui os meus parabéns a eles. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante para mim. Até o próximo vídeo. Vou deixar aqui uma sugestão de conteúdo sobre as piores ideias da engenharia automotiva. Tá muito legal o vídeo. Te espero lá.